Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, hoje, dia 13 de agosto de 2020, não é? Uma quinta-feira, muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom mesmo. Você é a razão principal pela qual estamos aqui todas as noites, ao vivo e a cores, e trazendo, evidentemente, cada dia uma entrevista muito especial. Não seria diferente a entrevista dessa noite. Está aqui ao meu lado esquerdo, não que ele seja de esquerda, Nelson Barbudo, deputado federal pelo PSL, o mais votado, não é, no pleito passado aí. Teve uma votação fenomenal e vai estar conosco durante essa próxima uma hora aí falando de política, ações do governo Bolsonaro, enfim, verba que veio, para onde que foi o dinheiro da pandemia que o governo federal mandou para o estado e município. Enfim, rapaz, e tem a sua participação também, a sua pergunta via WhatsApp, está aí na tela, 99932-2529, para você participar e interagir conosco aqui, mandando a pergunta para o deputado Nelson Barbudo. Antes, porém, de acionar aqui o Nelson Barbudo, eu vou acionar aqui o meu amigo de sempre, meu camarada, professor Lorenberg Alves. Bom tê-lo aqui para ajudar a apertar esse rapaz aqui, que hoje a gente vai apertar ele. Tem muita coisa para a gente trazer aqui em termos de política. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que nos assiste também pela TV Pantanal, aliás, eu ia falar aqui, o site www.gazetadigital.com.br e também pela página da TV Pantanal no Facebook. Você que nos assiste ao vivo em qualquer canto do planeta, muito bom ter você também. Muito obrigado pela companhia e também pela sua audiência. Nelson Ned Previdente Barbudo, deputado federal, muito bom tê-lo aqui. Enfim, o senhor veio, rapaz, já estava ficando meio nervoso aqui também. O senhor não convidava, não podia, estava lá não sei aonde, no norte, no nordeste, e hoje deu certo, o senhor está aqui, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, cumprimentar em primeiro lugar aos seus telespectadores, agradecer a Deus, cumprimentar o professor, o qual eu respeito muito, e agradecer à TV Pantanal e a você por poder estar aqui prestando esclarecimentos e discutindo política, que é o que a gente está fazendo atualmente. Nelson Ned, ele não vai cantar no final aqui, mas é Ned, tem Ned, é Nelson Ned. Foi homenagem ao cantor ou não, esse nome seu? Não, coincidência. Quando eu nasci, Nelson Ned ainda não estava na mídia, né? Não estava. Porque nós somos 3 irmãos, homens e uma mulher. Norberto Noel, Newton Ney, Nelson Ned. Meu pai era Nelson também, seguiu a sequência e, por acaso, depois o cantor veio a fazer aquele grande sucesso, né? O Nelson Ned, cantor, era anãozinho, pequenininho, assim, um grande cantor. Você conheceu o Nelson Ned, a obra dele? É contemporâneo, né? A voz, sobretudo a voz. Hã? Sobretudo a voz. Nossa, Nelson Ned era fenomenal. Infelizmente nos deixou há alguns anos, mas, enfim, Nelson Ned era pequenininho assim, no tamanho, mas enorme no talento. E o Nelson Ned aqui, ele é barbudo, não é anão, mas é barbudo e é deputado federal. E eu pergunto já, por ser deputado federal, o seu governo, o governo ao qual o senhor defende, não é, de Jair Messias Bolsonaro, nessa pandemia aí mandou uma dinheirama para todos os estados e municípios, Mato Grosso não foi diferente. E aí, rapaz, aqui é um parto para conseguir informações aonde foi parar esse dinheiro. E o parlamentar federal, inclusive, tem esse papel de fiscalizar. O senhor sabe, primeiro, quanto veio e, segundo, aonde foi aplicado esse dinheiro, já que tem muita gente aí padecendo por falta de EPIs, por falta de UTIs, etc, etc. Sei a quantia. Agora, o que o gestor fez, eu confesso, eu não sei te responder. Vieram exatamente 1.600.000.000 de reais para o estado do Mato Grosso. 727 milhões para o estado e 481 milhões para os municípios. Infelizmente, a nossa missão de estar legislando no Congresso, ela nos obriga a fiscalizar. Mas, por exemplo, a missão principal era nós apoiarmos o presidente
para que ele enviasse os recursos de pronto. Isso foi feito. A peteca não caiu. A União injetou os recursos necessários. Eu gostaria que nossos colegas estaduais, os deputados, nos ajudassem, porque eles vivem o dia a dia do Estado e os municipais, os vereadores, têm que fiscalizar. Agora, eu acho que não precisava nada disso. O portal da transparência é uma ferramenta onde um prefeito, o governador, tem a facilidade, desde que ele seja honesto, para lançar. Veio 50 milhões para Cuiabá, um exemplo, ou para Rondonópolis. Nós destinamos tanto para máscara, tanto para EPI, porque esse dinheiro é carimbado. Esse dinheiro, Paulo, eu tenho visto prefeito pedir para o Legislativo, como foi o caso de Rondonópolis, para que a Câmara autorizasse ele utilizar uma parte desse dinheiro para outros fins, Paulo. Isto é desumano. O colapso da saúde já vem de governos anteriores. Aí quando o governo, numa situação dessa, injeta milhões numa prefeitura, em vez do prefeito ter transparência e clareza, ele tem a cara de pau ainda de pedir autorização da Câmara para desviar. Isso não é desvio de recurso, Paulo? Eu considero um desvio de recurso. De finalidade, pelo menos. De finalidade, lógico, desculpa, eu falei errado. Ele não está desviando. De finalidade do recurso. Agora, eu não sei te dizer centavo por centavo. Agora, 1 bilhão e 600 milhões já vieram para Mato Grosso. Você fala 1 bilhão e 600 milhões, as pessoas que estão assistindo pensam assim, mais 1 bilhão e 600 milhões para a questão sanitária. Quando, na verdade, 1 bilhão,4 milhões vieram, ou estão vindo, que já que são parcelados, para recompor as perdas. Não, totalmente diferente. Não, eu estou falando de saúde. É 4 bi. É 4 bi e pouco para recomposição. Olha só, a informação que o Nelson Barbudo está dando aqui agora. Ao contrário do que a gente estava pensando, que dentro desse 1 bilhão e 600 estavam os 1 bilhão e 400, está dizendo que não. Não, eu estou afirmando que não. São exatamente, única e exclusivamente para a saúde pública. É isso. São 4 bilhões e 600 ou 4,700 junto com outro dinheiro para fazer manutenção. Isso que nós estamos falando aqui, Paulo, professor, é o da saúde, para ser investido no combate ao coronavírus. Não confunda as coisas. Se alguém falou, está no portal da transparência, minha assessoria me passou, eu conferi que para a saúde, 1 bilhão e 600 milhões. Lorenberg, eu confesso que estou estou surpreso, porque esse número do Nelson Barbudo não está batendo com aquilo que a gente vinha tendo acesso, não é? Que era de 1 bilhão e 400, sendo que a primeira de 300 e poucos milhões já foi liberada, a segunda também, aí acho que mais 2 estariam por vir. E agora vem Nelson Ned, previdente, Barbudo, falar que são 1 bilhão e 600 só para a saúde. Aliás, nós passamos todo esse período todo discutindo, deputado, discutíamos exatamente de que o valor seria esse o valor total para recomposição das perdas. Com recomposição, o valor ultrapassa 4 bi. Não. Olha, eu vi no portal, até estou um tanto quanto assustado, Paulo, eu confesso, que erros podem existir. A minha assessoria também, ela não é perfeita, mas eu vi e tenho certeza absoluta que 1 bi e 600 é para a saúde. Inclusive que já foram pagos, ainda falta mais dinheiro ainda. Agora, o da recomposição, o quanto veio, o que não veio, esse eu não cataloguei. Mas vejo para vocês também, rapidinho, a gente já tem isso aí para te passar amanhã, Paulo. Eu te passo completo. Por favor. Agora, faço questão de dizer, 1 bi e 600 é para combate ao coronavírus. Professor. Deputado, é muito bom tê-lo aqui, mas muito bom mesmo. No dia 6 de agosto de 2019, o senhor subiu à tribuna para fazer um comunicado. E eu tirei dessa comunicação que o senhor fez
neste dia, na Câmara Federal, um trecho, e eu vou ler esse trecho, porque eu gostaria muito da opinião do senhor. Pois não. Entre aspas, quero deixar registrado para o povo do meu querido Mato Grosso que hoje tivemos uma reunião com o ministro Tarcísio, ocasião em que foi discutido o asfaltamento da BR-158, rodovia que atravessa o meu estado. A notícia é muito boa. Em breve será asfaltada a rodovia. Fecham aspas. A minha pergunta é a seguinte, deputado. O senhor vem acompanhando esse asfaltamento da BR-158, aquela conversa que o senhor teve com o ministro, de fato, surtiu efeito? Eu dei o dia para começar aí na entrevista? No dia 6/8, não foi uma entrevista. Eu falei que ia acontecer o quê? O asfalto da BR-168. Então, eu dei o dia que ia... 158. dei o dia que ia começar a obra. Não, o senhor não deu. O nosso governo está empenhado. Isso. Tanto é que ele está empenhado, nós da bancada colocamos dinheiro, o projeto está em andamento. Eu não disse naquele dia que a obra começaria na semana vindoura. Eu disse sim, estou acompanhando. A 242, a 174, estão todas no radar do nosso excelente ministro Tarcísio, que mesmo com pandemia, vem inaugurando obras e mais obras. Eu quero a 158 asfaltada. Nós queremos a 174, a 242, porque governos anteriores mentiam, brincavam e enganavam o povo brasileiro e deixaram o Mato Grosso a ver navios. Agora, o senhor há de convir comigo que nós pegamos um estado, um país quebrado, moído, roubado, assaltado. E o caixa, evidentemente, estava sendo formado. Eu não estou tirando aqui e dizendo que agora falou que não vai mais porque a pandemia roubou. Não, mas quem é sensato sabe. Os bilhões que o Bolsonaro está investindo é 45% proporcional ao que os outros países investiram para salvar o nosso povo da pandemia. Isso, evidentemente, teve um abalo no caixa, professor. Teve um abalo no caixa. Agora, nós temos como meta o senador Wellington, que é mais ligado ao DENIT, nós temos acompanhado diuturnamente o projeto, que tem aquele problema da passagem lá dos indígenas, que atrapalhou pra caramba, mas o senhor pode ter certeza, a infraestrutura do Mato Grosso, ela está no radar. Nós não podemos abandonar o nosso produtor. A galinha dos ovos de ouro do Brasil é o agronegócio. E um governo tirano, quando não, covarde, emprestou bilhões para a Venezuela, emprestou bilhões para Cuba. E nós estamos agora pagando, inclusive, conta do calote venezuelano. E por que, professor, não fizeram a infraestrutura? Eu também tenho essa pergunta e deixo no ar aqui para vocês. Nós estamos trabalhando como leões para poder cumprir com a nossa meta de melhorar a infraestrutura para o nosso agronegócio, para o nosso homem do campo. Ou seja, a 158, que foi em defesa do senhor, para que haja a pavimentação, enfim, a sequência da pavimentação, ela está nos planos do governo federal, há um compromisso, aliás, eu até vi e ouvi o Tarcísio. E eu tenho fé que até no final desse mandato ela esteja pronta. Ô, deputado, a gente pode, inclusive, retomar sobre infraestrutura, mas eu vou insistir aqui, eu tenho 3 minutos para o senhor responder aí, esteja muito à vontade para responder. Eu quero insistir nesse tema pandemia, porque, gente, é muito dinheiro, é muito, muito, muito dinheiro. Está dando problema Brasil afora. A Roraima hoje foi a bola da vez, não é de ver que a PF baixou lá em Roraima e tem mandados de busca e apreensão em pelo menos 10 estados, não é? Enfim, por conta da má gerência quanto ao dinheiro público, não é? E não pense você que vai ficar por aí, não, porque o que está havendo de denúncia aqui no estado, por exemplo, não é? Já houve aqui uma manifestação na semana que passou, salvo engano, da Procuradora da República aqui, dando conta de que
ali no Estado as coisas não estariam muito certas, o secretário já esteve aqui rebatendo. O que eu estou querendo puxar aqui é fiscalização. E aí eu não falo só do Nelson Barbudo, já estiveram aqui Neri Geller, o Emanuelzinho, perguntei inclusive da situação aqui em Cuiabá, que o pai dele é prefeito. Enfim, como que vamos fazer para fiscalizar isso aí? Boa Inclusive pergunta. essa questão aí que o próprio Boa pergunta. Ministério Público Federal tem apontado. Sobre essa questão, eu gostaria, professor, de ressaltar que um projeto de lei meu que eu fiz, e evidentemente ele está dormindo em gaveta, em berço esplêndido, onde eu peço urgência para que nós aprovemos o meu projeto, que, em tempos de pandemia, quando o gestor está apto a fazer compras sem licitação, automaticamente o seu sigilo está aberto para as autoridades fiscalizatórias. Tribunal de Contas, etc, etc. Está lá. É uma das medidas que poderia ajudar. Porque nós estamos sabendo que estão roubando. Não sou eu que estou falando. 7 estados do Nordeste, a Polícia Federal já bateu, prendeu o secretário, gente ligado ao governador do estado de São Paulo. Se, salvo engano, bloquearam o dinheiro do prefeito de Rondonópolis, é isso? Sobre problema de respiradores. O cara, um governador paga 40 mil de um respirador, o outro paga 300 mil, isso é caso de polícia agora. A legislação brasileira permite que o cara compre. Sem licitação. Sem licitação. Ministério Público, para responder, tem que agir. A Polícia Federal, aliás, o Bolsonaro tem dado várias entrevistas que ele vai colocar, que não está dando tempo, é muito dinheiro, muita gente. Agora, você que está desviando dinheiro do nosso povo, se prepare, que a Polícia Federal... É determinação do presidente que ela investigue até o último centavo. Porque depois tem tempo, né, professor? Agora o cara rouba e sai dando risada, mas a digital dele fica. E é um problema realmente para um deputado. Explica para mim, Paulo. Eu vou chegar amanhã na prefeitura e vou sentar com o prefeito e falar, me apresenta a prestação de conta. É risível. Ele vai falar que deve satisfação à Câmara, que ele tem o pessoal que faz a prestação de conta. Aquela parte burocrática. Isso daí é a parte burocrática, nós precisamos mudar, acabar com essa burocracia no Brasil. E eu não tenho a menor dúvida, o que vamos ter ainda de operações, essa PF trabalhando nos próximos tempos. Quando eu falo tempos, eu não estou falando só, não é desse ano, não. Daqui 2 anos, vamos estar vendo aí gente sendo presa por conta de desvio aí do Covidão, chamado Covidão. Professor, por favor, abra essa rodada aqui de perguntas ao Nelson Barbudo. Deputado, mais uma vez eu vou pedir para o senhor avaliar um projeto que o senhor apresentou na Câmara Federal. Eu estou chamando a atenção do nosso amigo telespectador para o mandato do senhor, porque esse encontro nosso aqui, na verdade, é uma prestação de contas para o nosso telespectador. E eu me refiro exatamente ao projeto de lei 3.700, que altera a lei 6.001, de 19 de dezembro de 73. Esse projeto altera o artigo 17 da referida lei. Eu vou abrir parênteses, deputado, porque eu li o projeto do senhor, são 4 páginas. Abri o parênteses. Item 1. As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, a que se refere o artigo 231 da Constituição, parágrafo 1º. Após a conclusão definitiva do procedimento administrativo para a manutenção das terras indígenas tradicionalmente ocupadas por meio de decreto presidencial homologatório, ocorrerá a declaração da nulidade e a extinção dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere o artigo 231 da Constituição. Eu gostaria muito de ouvi-lo, deputado, um comentário a respeito desse projeto que o senhor acabou de apresentar à Câmara Federal, para ser mais preciso, no dia 8 de julho deste ano.
Sim, isso aí é muito complexo, essa matéria, evidentemente, né? Mas nós queremos nos referir ao seguinte fato. Eu vou dar um exemplo in loco. Ninguém está falando para se demarcar, tirar as terras devidamente homologadas. Essa é do indígena. Eu respeito. Agora, o que nós estamos nos referindo era em os aumentos de terras, inclusive um exemplo que eu quero dar, Brasnorte. Por exemplo, eles quiseram fazer um aumento do território indígena. E ela não está homologada. E eu quis me referir na lei o seguinte: estas terras fiquem com os produtores. Os índios já têm 16% do território nacional. Eu estou me referindo àquelas terras que ainda não tiveram o seu estudo completado, não teve o processo legal. É a ampliação que nós somos contra e nós queremos devolver ao proprietário esta fatia de terra, vamos simplificar para o telespectador, essa fatia de terra que a esquerda queria aumentar. Eu digo isso, à esquerda, pelo seguinte: nós estudamos o que acontece com o aumento do território indígena. Nós estudamos. E nós chegamos a uma conclusão que tem estudos fraudados para que se aumente o território de determinada etnia. Em outros casos, nós concordamos. Está havendo uma negociação no norte, na região de Alta Floresta, Apiacás, por exemplo, onde nós estamos concordando com o aumento do território. Porque tem o estudo, a concordância dos proprietários, um acordo normal. Ninguém quer tirar 1 hectare de terra que já é oficialmente demarcada. Os indígenas já estão na posse. O que eu sou contra é aumentar indiscriminadamente, que no meu ponto de vista, se nós não agirmos, daqui um pouco o Brasil vai ser inteirinho um país de indígena, um país de reserva, de APP, de APA, e nós não podemos, então, dar cumprimento ao Código Florestal que nos permite desmatar legalmente. Também Sim. sou um ferrenho defensor do desmate legal e condeno o ilegal. Então nós queremos que derrubar a política do governo anterior, que era: vamos tomar as terras dos produtores, aumentando o território indígena desnecessariamente, inclusive com laudos fraudados. Então, pela fala do senhor, me perdoe a minha interferência, pela fala do senhor, as pessoas não podem invadir as terras indígenas, é isso? Claro que não. Nunca. Os territórios demarcados, homologados, efetivados, estes é de domínio do índio. Essa terra é deles. Ninguém pode, em sã consciência, depois de anos e anos, de 1 milhão de hectares de uma etnia, você chegar lá e cortar no meio e transformar aquilo em lavoura. Tomar dos indígenas, transformar em lavoura, até concordo, que eu também sou favorável a que os indígenas trabalhem as suas terras férteis, respeitando o Código Florestal, evidentemente, respeitando o direito da cultura indígena, enfim, é uma série de medidas que tem que ser tomada. Agora, invadir o território indígena e tomar os que já são efetivos, eu não concordo também. É dos índios. Fique com os índios. Ok. Deputado, eu vou fazer uma explanação breve aqui, para também que o senhor possa responder da forma mais breve que o senhor puder. O governo Bolsonaro tem sido atacado por conta de algumas pautas, entre elas essa questão ambiental, né, de desmatamento, e acabam elegendo aí o agronegócio como, por exemplo, como o vilão, quando na verdade o agronegócio
na minha avaliação, não é de leigo, mas eu leio bastante, tem sido aí a salvação, literalmente, da lavoura, né? Da balança comercial e nesses tempos pandêmicos mais ainda. E aí tem a questão ambiental, o Ricardo Salles tem ido, na medida possível, à mídia para esclarecer o ponto de vista do governo, mas, na grande maioria das vezes, as críticas acabam prevalecendo porque não há vozes que combatam as versões que são colocadas pela esquerda ou pela mídia extrema, imprensa, enfim. Por exemplo, aqui, nessa bancada, para a gente fazer o contraponto, é dificultoso para trazer o senhor aqui, não que o senhor não quisesse, mas já tivemos dificuldade de trazer aqui Medeiros, mesma coisa, para trazer um vereador aqui, para fazer o contraponto, porque alguém vem aqui e critica, a gente tem que fazer não é? Aí eu quero perguntar para o senhor, como o senhor, de forma genérica, geral, defende esse governo que está sendo apontado como... os termos são os mais variados. Agora é que ele é um genocida, por conta do trabalho, por conta das mortes, das 100 mil mortes aí, por conta da hipotética falta de ações do governo. Eu já contra-argumentei aqui nessa bancada, dizendo que houve a intervenção do STF, é público notório. E que, é enfim, notório. Mas eu queria que o senhor tenha a vontade para explicar isso de forma resumida. De forma resumida, você me perdoa, é muito difícil, mas eu vou te resumir. O Bolsonaro está sendo taxado como o Brasil está em chamas. Nós apresentamos um mapa que a África queima 5 vezes mais que o Brasil. Então, a esquerda está desesperada. Isso é desespero de quem quer e sempre quis, como no caso dos indígenas, professor, atrapalhar o capitalismo no Brasil. Eu sou bolsonarista, eu defendo a reserva legal de unhas e dentes. Eu critico e quero ver um produtor que avança e desmata ilegalmente ser multado. Agora, eu quero que o governo, os órgãos, respeitem também a área que é de direito do proprietário. Falar que o Bolsonaro da guarida desmatador é a mesma coisa que falar o Bolsonaro é fascista, o Bolsonaro é homofóbico. Eles tentam taxar e colar no Bolsonaro todos os rótulos que lhes são peculiares. Nós conhecemos, professor, o senhor é um estudioso, eu não sei a tendência ideológica do senhor, mas nós estamos cansados de saber que a esquerda está atacando o governo em toda quanto é maneira. O Supremo proíbe Bolsonaro de intervir em ações estaduais e municipais. Ponto. Você só deve mandar o dinheiro. Bolsonaro mandou o dinheiro. Positivo, pessoal? Positivo. Cada governador fez a farra que quis. Farra! Governador de São Paulo, lockdown, tira lockdown, põe lockdown, fecha. Tudo premeditado para poder desestruturar o governo Bolsonaro, desestruturar a economia e voltar a se elegerem e voltar a se lambuzarem com as entranhas do poder. Mas mesmo assim, professor, julho, o senhor faz as perguntas do meu trabalho. Com o meu trabalho, que tenho inúmeras coisas para lhe mostrar, com o meu trabalho em julho ajudando o presidente Bolsonaro, nós tivemos 8 bilhões de dólares em superávit. O maior superávit mensal. Não houve um outro mês em 31 anos, Paulo, que a economia do Brasil, com a ajuda do agronegócio, que o agronegócio foi fundamental, 8 bilhões de dólares de superávit. Em 31 anos nós não tivemos. Então, Paulo, a esquerda está desesperada. Eles querem rotular o presidente, eles querem rotular o Ricardo Salles, a Damares, o Tarcísio, enfim. Nós estamos sendo corretíssimos com o nosso programa de governo. E eu quero dizer a vocês, nós temos feito ações em 1 ano e meio que em 35 anos, vamos falar, depois que os militares entregaram o poder, não fizeram praticamente as ações, lógico que em obra, se somar tudo, dá mais. As ações do governo Bolsonaro que estavam engavetadas, que eu posso listar aqui para vocês,
nós fizemos mais do que 35 anos de governo mancomunado PSDB e PT. Eu queria que o senhor, eu vou pedir para o senhor, sintetizasse aí alguns pontos, porque a gente tem que falar de política partidária também, meu filho. Rapidamente. E aí eu queria que o senhor desse uma pincelada aí. Olha, você, telespectador, a gente discute muito aqui, mas em rápidas pinceladas, eu tirei algumas das ações do qual eu participo, porque sou o governo e votei 100%. Por exemplo, nós reduzimos os ministérios. Nós acabamos com 21 mil cargos em comissões. A taxa de juro, Paulo... 2% hoje. 2,25%. Em 2016, professor, 14. ela era 14%. O PT fomentava o sistema financeiro e vem falar para mim que gosta de pobre. Nós zeramos os impostos dos remédios de câncer e de HIV. Nós zeramos os impostos de energia solar. Tudo que é energia solar, zero de imposto. Nós abrimos o sigilo de qualquer operação financeira do BNDES, do Banco do Brasil. O que fizeram com o nosso BNDES? Tinha empréstimo sigiloso do dinheiro público. Nós abrimos, nós quebramos essa barreira. Olha, o decreto da ficha limpa, para se nomear um funcionário em cargo comissionado em Brasília, o cidadão precisa ter ficha limpa. No governo anterior, eles pegavam bandidos, verdadeiros bandidos, que a ficha ia daqui no corredor e nomeavam ministros, nomeavam secretários sem qualquer visão sobre essa da ficha limpa que nós fizemos, né? Nós expandimos os nossos acordos comerciais com a União Europeia, com os Estados Unidos. Criamos 841 mil novos empregos. Nós demos o direito à legítima defesa, professor, ao homem do campo que estava sendo roubado e massacrado pelos bandidos e não tinha o direito de ter uma arma. Hoje o proprietário tem. Paulo, a MP da Liberdade Econômica, outra coisa, nós aprovamos nós aprovamos a reforma tributária. A reforma tributária tirou o Brasil da bancarrota. Na reforma da Previdência. Isso, na reforma da Previdência. A tributária está por vir. A tributária está por vir. A reforma da Previdência, ninguém teve coragem de fazer, professor. Nós fizemos. Isso reflete absurdamente. Mais médicos para o Brasil. O marco do saneamento básico. Esse aí é o marco, o brasileiro, 100 milhões de brasileiros, até hoje, não tem água potável e nem esgoto, professor. 50% da população. É desse pobre que o senhor Lula gostava? Então, que você me pediu. Só para completar, rapidinho. Os homicídios diminuíram em 20%, o roubo de veículo 27%, aumento de 158% na taxa de apreensão da cocaína, o índice de estupro caiu... Então nós temos... Tem 241 itens para elencar. O senhor pode me perguntar, professor, mas deputado, isso não é seu projeto? É sim, é para isso que eu fui eleito. Eu fui votar a favor. Para apoiar estas medidas, que tem 241, que não dá tempo, para mudar o estilo da vida brasileira. Não tem tempo para 241. Não tem, mas nós temos... Nós falamos de essa do marco do saneamento aí, estupenda essa aprovação, porque ela vai refletir na saúde pública, inclusive. Aí eu não sei porque o PDT está questionando, querendo anular, querendo denunciar. Porque eles têm cabide de emprego nas estatais. O PDT está fazendo isso. Eles têm cabide de emprego nas estatais. Eu queria que vocês participassem, professor, de uma comissão onde os meus colegas bandidos do PT da Bahia, eles gritavam, nos acuavam. Eles não se conformam de tomar as autarquias da Bahia, do Ceará, do seu tiro, porque o cabide de emprego deles é incomensurável. É lá que eles roubam mais um pouco para fazer as suas campanhas. É por isso que o seu Rodrigo Maia ficou pé da cara quando o Bolsonaro mexeu no Ministério da Educação, FNDE, tirando o corrinho dele lá. Claro. Vamos ver quem está perguntando aqui para o Nelson Barbudo no WhatsApp. Bora ver aqui na tela. Deputado, eu queria saber como que fica a questão da regularização fundiária de áreas adquiridas em 1993 de cooperativa, imagino que seja, Cotia, em Carlinda, e agora será intitulado pelo INCRA. Eu vejo conversas de que
as pessoas que adquiriam pessoas adquiriam esses imóveis na década de 90 não podem ter outro imóvel no nome, pois se tiverem, não sairá o título. Isso procede? A pessoa não se identificou, mas é uma pergunta bem... Então, na MP que eu citei para o professor 910 aqui, nós estávamos estabelecendo toda essa regulamentação. Inclusive, eu sou favorável a que, a qualquer tempo, decorridos 10 anos, a pessoa quer o lote, tá, 10 anos o senhor está dentro, titula o cidadão. A partir daí, ele faça o que ele quiser. Eu não consigo responder rapidamente a pergunta primeiro agradecer a pergunta, mas eu te falo uma coisa, procure o INCRA, que lá hoje tem gerência. Se você procurar o INCRA, no nome do nosso superintendente, o Ivanildo, ele te explica tintim por tintim o que está acontecendo. Eu não sou, evidentemente, funcionário do INCRA, e são tantas as leis e normativas que eu vou ficar te devendo um pedaço da pergunta. Ok. Ô, professor, por favor, aí, você pode seguir aí. Eu quero, se não for o seu caso agora, daqui a pouco eu quero falar de política partidária também. Deputado, o senhor falava na resposta anterior ao amigo Paulo, o senhor falava que é preciso ter cuidado com os chamados ficha suja ou ficha limpa. Recentemente, para ser mais preciso, no dia 27 de maio, o senhor deu uma entrevista a um site da capital e o senhor dizia o seguinte, abre aspas, eu não concordo com fake news e nunca eu apoiaria alguém que se utiliza de fake news, que tem uma rede para destruir reputações, fecham aspas. Isso procede? Se procede, eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Pois não. Claro que procede, eu não apoio. O cara criar uma rede de fake news para vencer uma eleição está fora do meu conceito. Não apoio. Não apoio. Pode ser quem seja. Pode ser quem seja. Pode ser quem seja. Evidentemente, o senhor deve estar insinuando o caso não. Da CPI da fake news, onde o Supremo está acusando o gabinete do ódio. Não. Ah, tá. Eu estou me referindo apenas à fala do senhor. Não concordo com robô, com impulsionamento indevido, ilegal. Não concordo e não apoio quem participa disso. Ô, Nelson Barbudo, a propósito de fake news, rapaz, não há de ver que aquele projeto, na minha particular opinião, monstrengo, que foi aprovado pelo Senado, está lá nas mãos de vocês. Não é que eu chamo de projeto da mordaça, né? Da o 2630, né? 2630. Como é que vai ser encaminhado isso aí? Eu sei que, imagino que o seu voto seja contrário àquele texto, que foi aprovado pelo menos, mas qual que é a avaliação do senhor sobre esse momento grave que o povo brasileiro pode passar a ter se esse projeto for mantido da forma que veio do Senado? Olha, eu não duvido de mais nada. E se depender da minha opinião, eu acho que eles vão conseguir aprovar. Do jeito que está, do jeito que veio? Do jeito que veio, com pouquíssimas mudanças. É o fim da picada. É público e notório, professor, que o Congresso é composto por pessoas que têm dívida com a justiça. E querem se perpetuar no poder em detrimento deste deputado. Eu não pretendo me perpetuar no poder, tanto é que eu abdiquei da minha aposentadoria política, eu não uso carro oficial, eu sempre tenho me mantido como o mais econômico do Estado e entre os 10 mais econômicos, recentemente foi publicado da Câmara. Eu não estou me vangloriando, só estou passando dados. Eu digo o seguinte, Paulo, eu não duvido mais nada. O Supremo Tribunal Federal está dando mostras claras de querer amordaçar o povo brasileiro. Ele não está interpretando. Ele está abrindo inquérito, ele está julgando, ele está processando, ele é o réu, ele é o juiz, ele é o julgador, enfim. Nós estamos num momento, professor, perigosíssimo para quem é realmente democrata. Eu tenho muito medo, Paulo. Tá aí o inquérito do fim do mundo, o inquérito do fim do mundo vai, não é, por Alexandre de Moraes, que ilustra aí o que Nelson Barbudo está dizendo aqui.
Tem participação aqui via WhatsApp, bora ver quem está participando aqui com a gente na tela. Boa noite. Primeiro, quero aqui dizer, Nelson Barbudo não é um dos poucos a defender Bolsonaro. O povo está com ele. Está dizendo que o senhor não é o único não, viu, deputado? E os que não estão, nem é digno de ser lembrado, são só corruptos, imagino que é isso que ele queira dizer. O Warley Florencio, tem mais participação aí? Vamos. Parabéns, deputado Nelson Barbudo, vamos juntos com o nosso presidente, é o Fábio Santo Antônio de Leverger. Doce participação. Tem mais não, né? Voz do além, tem não, né? É que eu falo com a voz do além aqui e ela fica me falando o que tem e o que não tem. E se não obedecer, ela dá umas porradas. Um elogio e a questão dizendo que o senhor não está só, que tem o povo aí também. Os números não mentem. A pesquisa tem mostrado claramente que a aprovação do governo que eu faço parte cresceu, Loremédio. Cresceu. Mesmo com a pandemia, cresceu. Eu tenho dito que a antiga política, ela se esquece muito da internet. Tanto é que aqueles que perderam o poder para nós, não admitindo e não vendo outra saída, estão querendo nos cercear na internet, no Zap, no Face, porque o povo brasileiro está acompanhando mais a política e está vendo, professor, quem realmente dividiu o país. O país está dividido, não é mais, eu já não estou começando mais a falar esquerda e direita, aqueles que querem o bem do Brasil e aqueles que querem roubar o Brasil. É só isso que está acontecendo. Nós vemos claramente, nitidamente, a velha política, as raposas não admitem a chegada de um deputado como eu. Me consideram um forasteiro. Deputado, eu tenho aqui 5 minutos para encerrar aqui o programa. Eu quero falar de política. O seu PSL está, de que forma, ainda que o senhor não seja o presidente do partido, mas nesse contexto das eleições que virão por aí, tanto a suplementar, não é? E também as eleições municipais. Aqui no Mato Grosso, como é que vai ser isso aí, na sua avaliação? O PSL vai estar... Para o Senado, por exemplo, vai apoiar quem? O senhor, que já foi o nome aventado aí para disputar, vai... Enfim, como que está inserido o Nelson Barbudo no contexto da disputa ao Senado? Da disputa ao Senado. Coisa bem breve, fácil, porque... eu vou responder. Vou apoiar a Coronel Fernanda, que é uma determinação do governo federal, nós elegermos a Coronel. Então, estou declarando o meu apoio à Coronel Fernanda. E para a questão das prefeituras? As prefeituras, com o esfacelamento do PSL, com a briga e a minha saída, eu tinha 126 pré-diretórios formados. Eu vinha conduzindo maestralmente o PSL. Quando da separação entre os bolsonaristas e os bivaristas, eles pediram para mim entregar o PSL, eu entreguei o PSL e me afastei. Aqueles que são os meus correligionários foram se dizimando. Uns foram para o Patriota, outro para o DEM, outro para o Podemos, enfim. Eu mantenho a minha rede de sustentação no interior, mas ela está salpicada. Está guardando só o Aliança se tornar uma realidade para se migrar para o filiar Isso, no Aliança. Evidentemente, com a formatura do Aliança, eu deverei migrar para o Aliança. Professor, uma perguntinha de 30 segundos para uma resposta de 2 segundos. Né? O senhor deixou a presidência do PSL, mas não deixou o partido, né? Continua acompanhando o partido. Eu não posso deixar, professor. Acompanhando o partido, acompanhando as negociações para a formação de uma candidatura ou de aliança. Na opinião do senhor, o que o PSL deve fazer na disputa dos grandes polos do Estado? Deve lançar candidaturas próprias ou fazer aliança? O que é melhor para o PSL? Professor, eu estou no PSL, mas a minha vida é aliança. Então, essa pergunta o senhor precisaria fazer para os que pegaram... Você não tem voz ativa no partido? Eu não tenho, evidentemente. Deputado federal mais bem votado. Mas o senhor tem amigos. Tenho. O meu conselho, cada um siga a sua vida. Eu não tenho
mais poder sobre legendas, etc. Cada um siga a sua vida. Mas os amigos, se caso venha a ser candidato, Pode o senhor ser, vai apoiar. pode ser do PMDB, eu apoiarei. Pode ser do PSDB, eu apoiarei. Aqueles que me deram sustentação e que migraram para o DEM, eu os apoiarei. Eu não posso ser covarde com aqueles que me levaram ao poder. Só que agora eles esparramaram e eu vou precisar, evidentemente, subir num palanque do PMDB, do PSDB, do DEM. Só não subo em palanque da esquerda. Mas desses que se dizem fazer a nossa base aliada com o Bolsonaro, eu subo. Nelson Previdente, Nelson Ned Previdente, Nelson Barbudo, muito obrigado por ter vindo aqui, o tempo voou. Eu, particularmente, gostei muito da sua vinda aqui, que foi esclarecedora, explanou muita coisa que há muito tempo não se explana por aqui, por essas bandas. Muito obrigado, viu? Satisfação em recebê-lo aqui. Logo, logo estaremos convidando-o para que o senhor esteja aí de novo. Eu vou fazer uma promessa no ar aqui. Todas as vezes que você me convocar, eu estando no Mato Grosso, evidentemente, se eu tiver Alta Floresta, eu não posso. Mas eu quero vir aqui porque é um jornalismo respeitável. Se o senhor não vier, rapaz, eu não quero estar na sua pele. Nelson Barbudo, muito obrigado. A gente brinca às vezes porque a gente tem essa liberdade também aqui. Muito obrigado a você, muito obrigado aí às suas filhas, a Natália que está aqui, não é, Natália? E a Nara. A Nara que também está aqui. A Nara não está, a Natália está aqui, a cameraman do Nelson Barbudo, muito obrigado, viu? E a Natália também, e a Nara, e ao meu amigo Glaucio, assessor de imprensa, quem eu admiro muito. Muito obrigado também pela força aí, viu? A gente fica por aqui e amanhã teremos uma entrevista aqui no Opinião com o deputado João Batista, deputado estadual, falando da Previdência que foi aprovada aqui no estado e outras cositas mais. Amanhã, sexta, às 7h30 da noite, aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.